Olá meus amigos, meu nome é Leandro Lopes e eu estou mais uma vez aqui para gravar um outro vídeo contando a vocês alguns dos motivos porque o nosso país, apesar de ter tantas riquezas, tantos recursos, é um país pobre. E antes eu quero contar para vocês, rever alguns fatos do passado que vão mostrar como funcionam as coisas no Brasil e no mundo. E como muitos movimentos sociais, muitas ideologias, muitas pautas, principalmente as pautas mais progressistas, as pautas defendidas pelos movimentos de esquerda, às vezes são pautas assim, inocentes. A palavra correta seria: as pessoas defendem algo, acreditam em algo, mas algo com muita inocência. Para você que é novo, que não conhece a história, não viveu a história, eu já tenho bastante idade. Você pode ver a barba branca, os cabelos brancos. Então, eu vou voltar para o final da década de 80. O mundo estava meio horrorizado. Surgiu uma catástrofe mundial. A nossa camada de ozônio tinha um buraco. E quem estava fazendo o buraco era o tal de um gás chamado CFC. Esse gás era usado nos aerosóis, aquele que faz desodorante, ar-condicionado, qualquer tipo de ar-condicionado, geladeiras, freezers, refrigeradores, câmeras frias. Em geral, era usado nisso. E o mundo fez uma campanha contra o CFC. O mundo venceu o CFC. O mundo parou de usar o CFC e salvou a camada de ozônio. Foi lindo, foi lindo. Mas existia uma verdade oculta por trás disso que quase ninguém ficou sabendo. Vou tentar ser bem breve. O CFC, esse gás, era uma tecnologia que pertencia a uma empresa em especial. Certo? É como se fosse uma patente, um direito autoral. Ele desenvolveu o produto, desenvolveu o gás, então ele tinha direito daquela patente. Quem quisesse usar tinha que pagar direitos autorais, ou mais bonito de falar, royalties para aquela empresa. E essa empresa, a dona da patente do CFC, gozou dessa patente por muitos anos. Eu acredito que talvez, acho que coisa de 50 anos são os direitos de patente. Isso varia de país para país, alguns são 20, 30, 40, 50, tem coisas que são até 100 anos que você tem direito autoral, direito à patente. Depois disso a patente se torna pública e você não pode mais receber royalties, não pode mais receber din-din pela sua invenção. E o que aconteceu? Essa patente ela ia expirar, ela ia se tornar pública. Qualquer empresa poderia usar o CFC, usar a tecnologia do CFC sem pagar nada para a empresa. A empresa, muito inteligente, desenvolveu um novo produto para substituir o CFC. Em pouco tempo antes de perder a patente, surgiu do nada, espontaneamente, uma campanha contra o CFC. Como vocês sabem, eu já contei, a campanha foi bem sucedida, todos pararam de usar o CFC e passaram a usar esse novo produto que substituiu o CFC. O resultado disso, a empresa que tinha essa nova patente faturou bilhões, dezenas de bilhões de dólares, ou até centenas de bilhões de dólares, e deve estar faturando até hoje. Resultado prático para a população: os aerosóis ficaram mais caros, os ar-condicionados de casas e de carros e de qualquer coisa ficou mais caro, geladeira, freezer, refrigerador, frigobar, tudo ficou mais caro. Mas foi uma vitória do meio ambiente. Bonito, né? Presta atenção. Antes de vencer a patente, a empresa não estava nem aí se o CFC fazia ou não fazia mal à camada de ozônio. Não estava preocupada. Chegando perto do vencimento da patente, ela descobriu, num passe de mágica, que aquilo lá fazia mal, que estava fazendo um buraco na camada de ozônio. Desculpa perfeita. Maravilhoso. Avançando um pouco mais no tempo,
acredito que lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, surgiu a tecnologia dos transgênicos, os alimentos transgênicos, que é uma modificação genética na composição de uma semente, aonde uma semente de, por exemplo, você tem uma espécie de semente de soja que resiste ao calor, tá? E você tem uma outra espécie de semente de soja que resiste à ferrugem. Mas a que resiste ao calor não resiste à ferrugem, que resiste à ferrugem não resiste ao calor. Então você pega a característica que resiste à ferrugem, com a que resiste ao calor, e você faz isso, em vez de você cruzar as sojas por meio de inseminação normal, você faz uma modificação genética na semente e vende. O mundo entrou em pânico novamente. Lembra? Quem não lembra? Era manifestação, soja transgênica, que as pessoas iam morrer, iam nascer mutantes, mutação genética, porque, nossa, foi um terror, um terror, um terror, um terror, um terror. Ia dar câncer, ia dar problema, ia nascer monstro, ia nascer bebê com 5 braços, com 2 cabeças. Era um terrorismo mundial. 20 anos se passaram e ninguém mais fala nada disso. Por quê? Porque olha só o que aconteceu. Uma única empresa tinha descoberto essa tecnologia e essa única empresa ganhava muito dinheiro com as sementes transgênicas. As outras empresas se uniram e bombardearam aquela empresa, fazendo uma campanha contra aquela empresa. Até que essas empresas que estavam contra passaram a desenvolver os seus produtos transgênicos. E aí, como todo mundo passou a oferecer a soja transgênica, a semente de milho transgênico, a semente de qualquer outro produto que é plantado em grandes propriedades, em grande escala, acabou o assunto. Ninguém fala mais nada. E aquela berra, aquele grito dos ambientalistas acabou. Vocês estão me percebendo? Como atrás de tudo sempre há um interesse financeiro. Sempre há um interesse financeiro. Aquele que levanta uma bandeira verde, uma bandeira vermelha, muitas vezes, ele não sabe exatamente o que ele está defendendo. E esse é o principal problema do Brasil. Uma certa inocência, um certo analfabetismo, um certo, como eu diria, o brasileiro ele é muito emotivo, ele se move muito pela emoção, ele não é muito racional. Ele gosta de sair correndo para a rua, se jogar, não, chora e faz aquele escândalo, porque o meio ambiente, porque os animais, tá, sem saber os reais motivos. Olha só, faz algum tempo, acho que 1 ano ou 2 anos, estava tendo uma briga muito grande aqui no Brasil de um grupo de ambientalistas liderado por uma famosa ambientalista que adora chorar. Ela chora, ai meu Deus, o cachorrinho, o gatinho, ela chora. É comovente, ou seja, ela sabe pegar o brasileiro pelo emocional e não pelo racional. E estava uma campanha fortíssima para proibir o Brasil de exportar gado vivo para outros países. Mas espera aí. Porque é desumano com os gados, que maltrata e faz aquela choradeira. Tudo bem. Todo protesto é justo. Toda indignação é justa. Mas se o Brasil parar de exportar o gado vivo para aquele país ou para um grupo de países, você acha que aqueles países vão deixar de comprar e não vão consumir mais carne? Não, eles vão comprar de outros países. Você está entendendo? Muitas vezes, uma pessoa muito bem intencionada, mas mal informada, ela toma atitudes impensadas, movidas pela emoção, sabe, pela emoção, a emoção, o calor da emoção, e não pensa no mal que essas suas decisões, que essas suas atitudes, que essas suas bandeiras estão fazendo para o próprio país, para comunidades. Imagine quantos fazendeiros que deixariam de exportar gado, quantas essas fazendas perderiam, eles provavelmente teriam que parar de produzir gado,
talvez demitir seus funcionários, produzir outras coisas, produzir soja. Uma fazenda que produz gado tem 100 funcionários, uma fazenda que produz soja tem 10 funcionários. E aí você não entende por que há desemprego no nosso país. Esses são 3 exemplos. Eu poderia ficar horas contando para vocês exemplos de coisas que acontecem, de pessoas motivadas por uma emoção sem razão. Ou seja, aquilo que eu disse de novo do brasileiro. Nós somos, às vezes, em geral, muito passionais, muito emotivos. Nós agimos muito pela emoção. Pegamos uma bandeira e salve o meio ambiente, uma bandeira vermelha, e viva os movimentos sociais, e por aí vai, mas a gente não pensa. Não pensa quem está por trás deste movimento. O que há realmente por trás? Por que alguém financia um movimento? Por que alguém realmente financia um movimento? Há diversas ONGs que financiam ali movimentos sociais ligados ao aborto, ligados a um monte de coisa. E essas ONGs são financiadas por grupos de empresas ligadas às empresas farmacêuticas, produtoras de remédio, produtoras de medicamento. Presta atenção. Grandes produtores mundiais de remédios, de medicamentos, de coquetéis contra a AIDS, uma infinidade de medicamentos. Elas financiam movimentos sociais pró-aborto. O que isso tem uma coisa a ver com a outra? Quando você fala que pode abortar, você está tirando o limite moral, a preocupação de fazer sexo com segurança, a preocupação de usar o preservativo. Quando essa preocupação, eu falo assim, do casal, mas se engravidar a gente aborta, tudo bem, a gente aborta, tá bom, normal, tá? Só que não é só o aborto, não é só tirar aquilo que eles chamam de qualquer nome, que eu não consigo usar a expressão que eles usam. Tá? Nem vou entrar nesse mérito, mas é só abortar. Quando você parte para a prática de sexo sem segurança, sem preservativos, existe o risco da gravidez e existe um risco de infinitas doenças. Inclusive doenças que não têm cura, inclusive doenças que vão demandar para aquela pessoa um tratamento com coquetéis, com medicamentos fortíssimos para o resto da vida. Ou uma simples infecção urinária, um HPV, hepatite, sífilis, cancro, gonorreia e por aí vai. E até a AIDS. Se for AIDS, quem for contaminado com AIDS vai precisar tomar um medicamento para o resto da vida. Você está entendendo? Quem é que produz esses medicamentos? Todos esses medicamentos. Inclusive, muitos dos medicamentos usados para o aborto, para a curetagem, para cuidar da saúde da mulher depois do aborto, muitas vezes são produzidos por esses grandes grupos de indústrias farmacêuticas que financiam as ONGs que fazem campanhas mundiais pró-aborto. Enquanto que você acha que é uma causa social em direito das mulheres, muitas pessoas não conseguem entender que por detrás de tudo isso há um interesse de dinheiro. Só dinheiro, muito dinheiro. E isso acontece para todos os lados. Para todos os lados. Já existe até público, é declarado, de diversas ONGs mundiais que falam o seguinte, defendem, somente ONGs dos Estados Unidos
e ONGs da Europa que falam no slogan deles é fazendas aqui, florestas lá. O que eles querem? Que as fazendas fiquem nos Estados Unidos e na Europa e que o Brasil fique com as florestas. E veja só, como essas ONGs, provavelmente elas são financiadas por grupos do agronegócio europeu e americano. Por quê? Produção de alimento dá dinheiro. O mundo precisa comer. Hoje somos 7 bilhões e meio, logo seremos 10 bilhões de pessoas. O mundo precisa comer, são poucas famintas. Se o Brasil para de produzir alimentos, eles produzem alimentos. Só que sem uma concorrência, os alimentos deles ficam mais caros. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Que muitas vezes aquelas ONGs que estão aqui no Brasil infernizando, não que eu seja contra o meio ambiente. Não, nenhum momento. Nenhum momento. Mas que há muita histeria, há muita gritaria, há muita pressão por coisas que muitas pessoas não têm a menor noção do que estão fazendo. De novo, essas pessoas bem intencionadas, só que muito mal informadas, estão atrapalhando o crescimento do país. Europa e Estados Unidos já entenderam que produzir alimentos dá dinheiro e dá muito dinheiro. Você acha que os Estados Unidos é rico por quê? Porque eles produzem alimento no país inteiro. Aonde eles podem plantar, eles plantam. Se você não acredita no que eu estou falando, olha os filmes americanos. É muito comum sempre ter uma lavoura de milho, sempre os carros viajando em aquelas plantações de um lado do outro. É muito comum mostrar o lado mais agrícola americano e são sempre muitas plantações. A Europa também, aonde a Europa pode plantar, ela planta. A única diferença deles para nós é que nós podemos plantar o ano inteirinho. Nós temos terra boa, chuva em abundância, sol em quantidade. Eles podem plantar 6 meses no ano, porque neva, a neve, e quando há neve não se planta nada. Mas eles não querem que o Brasil cresça. Porque se nós continuarmos a produzir mais alimentos, eles não têm condições de produzir alimentos tão baratos como nós produzimos. E aí, o que acontece? É óbvio, eles ficam ricos e nós não. E o pior, se você não consegue produzir mais alimentos mais baratos, uma parte da população mundial fica sem acesso a esses alimentos, obrigando muitas vezes os governos a gastarem mais, comprarem mais dinheiro, tirarem mais dinheiro do seu orçamento para comprar alimentos para as populações mais carentes. E esses países vão continuar pobres, cada vez mais pobres, dependendo de produtores de alimentos americanos e europeus. Sabe, de novo, eu não estou fazendo um vídeo, a intenção desse vídeo não é demonizar ninguém. Eu não estou falando que os Estados Unidos são um monstro, que a Europa é um monstro. Eu só estou querendo mostrar para as pessoas que no Brasil, o nosso grande problema do nosso atraso, da nossa pobreza, é que muitas pessoas são movidas pelo coração e não pela razão. Muitas pessoas pegam suas bandeiras, saem para as ruas, vão chorar na frente de frigoríficos, vão manifestar sem entender o que estão fazendo. Tem muita gente defendendo o aborto, defendendo a legalização de drogas, sem entender quais são os interesses financeiros por trás. E essas pessoas são conduzidas por outras pessoas maliciosas que recebem dinheiro de fora, que são presidentes de ONGs, que recebem muito dinheiro, financiamento de empresas internacionais para fazer essas pautas contra o Brasil.
Essa é uma realidade nossa. Falta ao brasileiro um espírito patriota, um espírito de defender o Brasil. Imagine se você conseguiria juntar produtores rurais brasileiros, financiar uma ONG americana para fazer campanha contra os produtores americanos. Você acha que alguém conseguiria fazer isso? Você acha que a gente chegando nos Estados Unidos procurando americanos, procurando empresas americanas, olha, vamos fazer uma campanha, um protesto contra os produtores americanos. Você acha que você teria sucesso fazendo isso lá nos Estados Unidos? Você acha que o Brasil conseguiria sustentar uma ONG europeia? Empresas brasileiras sustentar uma ONG europeia fazendo campanha contra os produtores rurais europeus? Lá existe uma coisa que não existe aqui. Soberania real. Não é essa soberania de papel que está aqui no Brasil. Lá existe uma coisa chamada soberania. Aqui quem manda somos nós. Pense nisso. Um forte abraço a todos.